Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, o primeiro vídeo do canal que foi censurado pelo YouTube, foi excluído do YouTube em 2019. É sobre ele que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, pessoal, é o seguinte... O canal em 2019, ele não tinha nenhum ano ainda de vida e eu postei um vídeo, depois de eu ler um artigo na revista Guia-me, sobre igrejas que foram perdendo membros e acabaram fechando, né, na Europa. Eu achei interessante aquela matéria para trazer para o canal e, coincidentemente, naquele período, a minha denominação teve uma baixa de 50% de candidatos ao batismo. Então, fiz aquele comparativo. E como é normal, muitas vezes a culpa ser da grande massa, do povo, quando uma igreja vai perdendo membros, eu fiz uma abordagem um pouco diferente. Eu fui apontando algumas deficiências por parte do ministério, por parte de alguns pastores. A gente pode generalizar? Claro, em nada a gente pode generalizar. Mas este vídeo foi com esse viés mais para a questão pastoral ministerial e não do povo, não as deficiências do povo. E esse vídeo, meu canal estava no início e não é um assunto que vai estourar, gente. Eu tenho plena consciência. Meu canal não é canal que terá milhões de inscritos. Por quê? É um assunto religioso, pentecostal e neste período, mais assuntos da Assembleia de Deus. Então, peneira muito, é um público muito específico. Então, eu não tenho a pretensão, eu tenho consciência que não será um canal essa não é a intenção. Então, o que acontece? Naquele período, eu estava numa média de umas 90 visualizações esse vídeo na época. E uma pessoa entrou em contato com o canal, muito brava, era um pastor, achando ruim que eu, como membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estava colocando defeitos em algumas coisas. E falou muito. Ok, passou. E... não me lembro agora se foi uma semana, 2, esse vídeo foi bloqueado. E como era início do canal, eu só fazia vídeo, eu não entendia nada de configuração, nada. Eu não olhei quem foi que solicitou que esse vídeo fosse tirado do ar, que dá pra gente ver. Hoje, eu tenho essa noção porque tem uma assessoria cuidando disso. Naquela época, não. Então, eu cliquei lá que eu não concordava com isso, ainda assim, depois de um tempo, eles excluíram o vídeo do ar, do YouTube. Então, não estava mais lá. E eu não tinha o hábito de salvar os vídeos que eu postava, salvar num outro ambiente. Eu só colocava no YouTube e deletava. Aí, eu não sabia como recuperar esse vídeo, porque estava lá, vídeo excluído do YouTube. Não tinha como eu clicar para eu, pelo menos, que fui que fiz o vídeo, conseguir olhar, porque eu falei, vai que eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa, não percebi e tal. Ok. Então ficou assim, quase 2 anos, deixei para lá. E como ressuscitou essa ideia? Conforme está no vídeo, meu canal está sendo censurado, para quem não assistiu vai entender melhor. Neste ano, em abril, o canal foi censurado novamente. E a denominação, a igreja que fez com que um vídeo deles saísse do YouTube, denunciou mais 4 vídeos do canal. Então foram 5 vídeos. Só um tem a ver com a igreja deles. Os outros 4 não tem nada a ver. Eu acredito que foi blefe para causar transtorno no canal. Às vezes, não sei, pode ser até que eles queriam bloquear mais. E o YouTube deu uma brecada. Eu entendo que seja blefe, porque não tem nada a ver com a igreja deles.
Então, diante disso, eu fiquei incomodada. Falei, a primeira vez eu larguei para lá, deixei, nem sabia como proceder, eu deixei para lá. Esse eu não vou deixar. Contratei advogada, como vocês sabem. E aí a assessoria conseguiu recuperar esse vídeo. Qual vídeo? Aquele lá de 2019. Então, gente, veja bem, vou frisar. O vídeo que eu estou repostando hoje não tem nada a ver com a denominação que me mandou uma notificação extrajudicial, tá? São casos distintos, não confundam. Esse vídeo aqui, eu vou repostar hoje, eu falei das igrejas que faliram, que o terreno, o templo, se transformou em outra coisa, utilizaram para outro tipo de instituição. Então, essa aqui não tem nada a ver com o caso de 2021, tá? Então, eu gostaria que vocês assistissem e deixassem aqui no comentário o que vocês acham. Silvana, você pegou pesado, por isso que as pessoas se incomodaram e solicitaram a retirada desse vídeo do YouTube. Não, nada a ver, tal. Deixa seu comentário, tá bom? Porque o meu carro tem marcha ré, tá bom? Meu carro tem marcha ré. Se eu perceber, se as pessoas com argumentos me convencer que eu estou equivocada, eu não vejo problema em voltar atrás, né? E outra coisa, conforme eu falei em vários vídeos, eu corto na própria carne. Não é porque eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que eu vou falar que é tudo perfeito. Teve até uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que admirava meu trabalho, mas percebeu que eu sou belemita roxa. Gente, belemita roxa aonde? Ele não conhece o canal, porque tem mais vídeos meus criticando o Ministério do Belém do que apoiando. Pessoa que é roxa é cega, não vê defeito, né? Então, eu não sou belemita roxa, mesmo porque a minha mãe nasceu no Ministério de Madureira. Minha família toda, da parte da minha mãe, não mora em São Paulo, mora tudo no Rio de Janeiro. Eles são tudo, os que são da Assembleia de Deus é de Madureira, não tem porquê. Como assim belemita roxa? Mas tudo bem. Então, eu corto na própria carne, eu falo também, tá? Então, esse vídeo, eu falei em 2019, esse vídeo que eu vou repostar, vocês vão assistir daqui a pouco, não tem nada a ver com a questão judicial que a gente está tratando, que o meu canal está enfrentando em 2021. São casos distintos, tá bom? Confira aí e deixa o seu comentário. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O rápido enfraquecimento da fé cristã na Europa resultou no fechamento de muitas igrejas que, por estarem vazias, tiveram de ser vendidas. Locais de adoração a Deus se tornaram academias, supermercados, lojas e até bares. O cenário de outras religiões é muito diferente do cristianismo. O judaísmo ortodoxo, que é predominante na Europa, tem se mantido relativamente estável. Por outro lado, o islamismo cresceu influência de imigrantes da África e do Oriente Médio. A Inglaterra fecha cerca de 20 igrejas por ano. E cerca de 200 igrejas dinamarquesas foram consideradas inviáveis ou subutilizadas. Na Alemanha, 515 igrejas católicas fecharam nos últimos 10 anos. Na Holanda, a tendência parece ser a mais avançada. É estimado que 700 igrejas protestantes fechem nos próximos 4 anos. Os números são tão grandes que toda a sociedade terá que lidar com isso, diz Lilian Grutzweger, ativista do Futuro para o Patrimônio Religioso, que trabalha para preservar igrejas. Todo mundo vai ter que lidar com grandes prédios vazios em seus bairros. Os Estados Unidos têm evitado uma onda semelhante de fechamento de igrejas porque os cristãos norte-americanos continuam sendo mais religiosamente atentos do que os europeus. No entanto, pesquisadores religiosos afirmam que a diminuição do número de fiéis americanos sugere que o país possa enfrentar o mesmo problema nos próximos anos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo, teve uma queda de 50% no número de candidatos ao batismo se comparado janeiro de 2018 com janeiro de 2019. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se esfriará não só entre as pessoas da nave da igreja, mas também no púlpito. Esfriará o amor dos pastores para com os que por eles são cuidados.
critique a igreja visível, institucionalizada, e jamais a igreja de Cristo, a invisível e imaculada. O modelo eclesiástico de governo adotado pelas igrejas pentecostais é o episcopal, onde o poder de decisão está exclusivamente na mão do pastor. Se ele errar, quem o corrigirá? Os critérios são subjetivos, as exigências desconhecidas no que diz respeito à seleção dos pastores para dirigir as igrejas. O perfil do candidato não é claro e nem comunicado à igreja, e também não se percebe um mínimo de padrão entre os pastores. Só se é comunicado o dia em que acontecerá a substituição. Não se é apresentado o nome desse novo pastor previamente. Então a igreja não sabe quem é e nem de onde saiu. Pode até ser uma ótima escolha, mas o que acontece com frequência é uma igreja estar condenada a ser dirigida por pastores com baixo conhecimento bíblico e, por que não dizer, gramatical na questão da coesão e coerência de um texto. Fato extremamente perigoso, uma vez que a nossa regra de fé está baseada numa fonte escrita, a Bíblia. E nota-se ainda uma rejeição histórica assumida ou velada pela educação teológica. E as consequências não poderiam ser diferentes. Falta de habilidade para intervenções em problemas mais complexos, má qualidade do que se é ministrado nos cultos. Então as mensagens são deficientes, sem objetivos claros, sem começo, meio e fim, mensagens regadas a gracejos, revelações para meia dúzia de pessoas, contação de testemunhos, um ou outro concernente ao tema pregado, ok. Do contrário, não é o momento. O culto racional, com ordem e decência, é primordial. E é mais fácil tolerar esses tipos de deficiências se no próximo dia você tem condições de ir ao culto e ouvir mensagens com mais qualidade. Muitos membros, principalmente os das grandes cidades, têm pouco tempo para ir aos cultos. Vão apenas, no máximo, 4 vezes ao mês. Poucos se aproveitam do que é ministrado, uma vez que a qualidade das mensagens, na maioria das vezes, são baixíssimas, rasas, incapazes de alimentar aqueles que, por algum motivo, não podem frequentar os cultos com regularidade. Por isso, se tornam fracos espiritualmente. Deficiência nas relações interpessoais, falta de temperança e moderação, e também podem ocorrer tratamentos diferentes para com os membros, muita atenção para alguns, nada para tantos e grosseirias para outros. E ausência também de sigilo pastoral. Alguns transmitem confissões e tecem suposições, proliferando assim calúnias e difamações na igreja. Perfil de administrador, mestre de obras e até engenheiros dariam ótimos profissionais na vida secular, uma vez que são mais preocupados na aquisição e construções de templos do que com a saúde espiritual dos membros. E a igreja, então, sofrendo nas mãos de pessoas sem habilidade pastoral, carente de um verdadeiro pastor. A explanação firme e concisa da palavra de Deus contribuirá para que os membros se mantenham alimentados até o próximo culto, diminuindo os riscos de tentação naquilo em que são mais vulneráveis.
cultos de ensino aos domingos à noite, uma vez que os cultos de domingo são os mais frequentados, e que o ministrante fosse de preferência o pastor da igreja ou outra pessoa com competência espiritual e teológica, pois a maioria dos membros ouvem apenas uma pregação por semana, e se ela não for consistente, os membros estarão fadados à fraqueza espiritual. O perfil dos crentes assembleianos não é mais o mesmo. As estratégias não podem, então, continuar as mesmas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.